muito bem-vindos pro Sou a Idosa, eu sou a Chan e hoje eu tô aqui pra gente poder conversar, meu povo, sobre anticoncepcional. Vocês me perguntam muito por que eu não uso a pílula e por que eu parei de usar, enfim, qual é o método anticoncepcional que eu uso. E eu queria há muito tempo fazer esse vídeo pra vocês e ele demorou tanto pra acontecer porque eu queria muito fazer a questão que essa pessoa estivesse aqui comigo, porque a gente conversa bastante sobre isso. Infelizmente ela não pôde estar aqui na minha sala, no meu sofá pra poder gravar, mas eu mandei umas perguntas pra Sara Oliveira, maravilhosa. Ela mora lá em Minas e ela gravou com todo carinho aí e a gente vai se conversando assim mesmo um pouquinho à distância pra poder falar pra vocês um pouco da nossa experiência com o uso de pílula. Oi, Chan. Oi, pessoal que segue a Chan, tudo bem? Queria muito agradecer o convite pra estar aqui no seu canal. Você é maravilhosa e eu amo o conteúdo que você produz. E eu espero que a gente consiga aí ajudar algumas mulheres que estão na situação, né, que eu estive e conscientizar algumas dessas nossas seguidoras, né? Bom, eu tomei anticoncepcional por 9 anos. Assim que eu conheci meu marido, eu comecei a tomar. Eu tinha 17 anos, foi em 2007 e parei há 2 anos aproximadamente, acho que 2016. Acho que foram uns 9 anos mesmo. Eu parei de tomar pílula porque eu comecei a sentir que quando eu tava naquele intervalo da pílula, eu tava muito melhor, apesar de ser um intervalo que muitas mulheres se sentem desconfortáveis, tem cólica, dor de cabeça, mas não, era exatamente onde eu tava melhor, assim, de bem-estar mesmo. Então eu comecei a perceber que eu tinha enxaqueca todos os dias tomando a pílula, que eu ficava inchada, eu ficava meio irritada, ficava também com a libido lá embaixo, não tinha vontade de fazer nada, e num relacionamento aí de 11 anos, isso é bem tenso, né? Então eu parei mesmo de tomar por conta dos efeitos colaterais. Eu comecei a me sentir muito mal, senti até que a minha visão tava ficando prejudicada, eu ia pra faculdade dopada de remédio pra enxaqueca, porque eu tinha enxaquecas fortíssimas e era todo dia. Então eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí, e foi aí que eu decidi parar com a pílula. Então, eu também comecei a tomar um anticoncepcional quando iniciou a minha vida sexual, que começou tarde, com uns 23, 24 anos. E logo nas primeiras vezes que eu tomei, eu comecei a me sentir muito cansada, passava muito mal, assim, com cansaço mesmo, sabe? Eu queria dormir demais. E eu nunca fui muito de dormir, eu me sentia muito mais preguiçosa. Então foi muito complicado, porque eu me sentia muito menos disposta a tudo. E minha libido, a mesma coisa, ó, foi pro ralo. E aí eu me lembro que já no 3º mês tomando, uma amiga comentou e falou, ah, libido ruim, às vezes é um anticoncepcional que faz isso. Aí eu já, sabe, dei uma cortada só pra poder verificar se era mesmo. E fiquei fazendo uso de camisinha. E não é que melhorou, gente? Melhorou absurdos, assim. 2. Você se queixava pro médico sobre falta de libido, etc. O que ele dizia? Na verdade, eu não me queixava pro meu médico de falta de libido, porque na minha concepção eu não deveria falar sobre libido com o ginecologista. Olha que coisa louca, né? Mas eu nunca me senti realmente à vontade com um médico ou uma médica, e eu passei por diversos ginecologistas, tanto mulheres quanto homens. No final, o médico que eu mais me identifiquei é um senhor, inclusive, é o meu médico até hoje. Mas não, eu nunca tinha conversado e ele não dizia nada, né? Porque eu não conversava com ele sobre isso, que é uma coisa errada. Talvez eu devesse ter falado mais sobre isso com o meu médico, mas eu não sentia que eu tinha liberdade suficiente pra falar essas coisas. Eu ficava até meio sem graça. Aí peguei a surpresa, quando eu fui no meu ginecologista e me queixei pra ele sobre falta de libido e sobre tudo isso, ele falou que era coisa da minha cabeça, que pílula anticoncepcional não dava nada disso e que era melhor eu continuar tomando antes que eu tivesse aí uma gravidez indesejada. Eu continuei tomando pílula, mas que nem meu nariz, sabe? Tomava quando me dava na telha e usava camisinha sempre, justamente porque eu não tinha essa disciplina absurda pra tomar um anticoncepcional. Quando eu rompi o meu relacionamento antigo, aí, né, meu amor, aí a gente cai na farra, né? Mas como o uso do anticoncepcional já era um hábito da minha vida, eu sempre andava com na carteira e assim, sem camisinha não rola, sempre fui bem chata, bem certinha nesse sentido. Eu comecei a estudar também alguns outros
métodos contraceptivos, sendo que a pílula aí desde o ocorrido não era uma opção. E também comecei a conversar com outras mulheres sobre isso. Tem amiga minha que tomou pílula desde os 11 anos de idade, assim, e depois de chegar na época de engravidar, ela teve muito problema. Pode ser que não tenha nenhum tipo de influência, pode ser que não, mas pode ser que sim, né? Então ninguém garante. Vem cá, você tá gostando do conteúdo? Então já deixa o like aí pra você não esquecer, que me ajuda demais aqui no canal. Teve relato também de uma conhecida que desenvolveu trombose e ficou 3 anos em tratamento, assim, foi bem complicado. E pode ser também devido aí ao uso da pílula, né? Não sabemos. Há quanto tempo parou de tomar a pílula? Que diferenças você sente? Como eu disse, já faz aproximadamente 2 anos que eu parei de tomar a pílula anticoncepcional. E a mudança mais brusca que eu senti foi mesmo a questão das enxaquecas. Porque eu achava que eu tinha algum problema de enxaqueca propriamente dita, sabe? Porque eu tinha todos os dias. E assim, prejudica muito você passar o seu dia, a sua semana, o seu mês com dor. É muito ruim, te prejudica de diversas formas. Então eu descobri, parando a pílula, que era um indício de AVC, que era indício de algo muito mais sério. Eu não cheguei a ter um AVC, ainda bem, né, que eu parei com a pílula antes, mas ter enxaqueca todos os dias é princípio de AVC. Eu fiquei muito assustada quando eu fiquei sabendo disso. E acho que foi a mudança mais radical, assim. Foi realmente isso. Foi como tirar com a mão, assim. No primeiro mês eu já não tive enxaqueca. No segundo mês eu já não tive enxaqueca de novo. Foi maravilhoso. Outra mudança que eu senti foi na libido, com certeza. Era muito mais natural eu ficar com vontade de estar com o meu marido. Também a diferença que eu senti foi no meu ciclo. Ele nunca foi regulado. Mesmo com anticoncepcional, ele não era certinho, sabe? Às vezes dava um intervalo maior pra minha menstruação vir e tal. E depois que eu parei, parece que meu organismo, assim, virou um reloginho. Meu ciclo é todo regulado. E eu sei exatamente quando eu tô ovulando, quando eu tô de TPM, quando eu vou menstruar. Eu conheço muito mais o meu corpo hoje, sem a pílula. Enfim, agora como método anticoncepcional, eu uso o Billings. Quando eu estou no meu período fértil, eu vou na camisinha também. E fico sempre de olho na lua também, porque as fases da lua alteram meu ciclo menstrual. Então eu comecei a observar isso, vi que tem uma relação de uma com a outra, aí já fiquei de olho. Que método anticoncepcional você utiliza agora? O que eu tô fazendo pra evitar babies, né? Como método anticoncepcional agora é camisinha. Eu não quero filhos no momento, então eu uso camisinha todas as vezes que eu tenho relações sexuais. Até mesmo quando eu tô fora daquele período de ovulação. Com isso, eu já ouvi muita gente falando assim, eu não me acostumo a usar camisinha, eu aquilo, se for pra usar camisinha eu prefiro não fazer. Foi uma escolha que eu fiz, o meu marido, ele acatou, ele foi muito compreensivo. Eu acho que vai de você também conversar com o seu parceiro e encontrar a camisinha certa, sabe? Porque tem isso, gente. Eu pesquisei aí vários tipos de camisinha, testei bastante, né? Vários tipos de camisinha também pra ver qual se encaixava melhor no meu gosto. E eu utilizo hoje uma camisinha que se chama Skin. Ela é bem mais fininha, ela não dá alergia, ela não incomoda. Sinceramente, eu não sinto, tá? Eu não sinto diferença. Meu marido diz que ainda sente diferença, mas assim, é uma diferença mínima. Foi a melhor camisinha que a gente encontrou. Então, Skin, se quiser me patrocinar aí, tamo junto, né? Na amizade sincera. Mas eu acho que vai de você encontrar o seu método, sabe? Eu sou bem medrosinha, assim, com uma gravidez nesse momento, então eu optei por utilizar preservativo mesmo. Mas tem o método Billings, né? Porque como eu disse pra vocês, o meu ciclo ele se regulou certinho, então daria pra fazer o método Billings, que é você acompanhar o seu ciclo, observar o seu organismo mesmo, seus fluidos. Mas eu prefiro ir por esse lado aí da camisinha, que eu me sinto mais segura. Eu acho que isso que é importante, você se sentir segura com a sua escolha. Enfim, esse vídeo realmente é pra deixar bem claro aí que a gente
gente não tem só uma opção no mercado e muitas vezes o que faz bem pra tua amiga não necessariamente vai fazer bem pra você. Eu tenho minha irmã, por exemplo, que começou a tomar um anticoncepcional muito cedo por conta do ovário policístico, depois parou quando teve minha sobrinha e, gente, ok, tudo maravilhoso, ela nunca teve problema com pílula. Eu acredito mesmo que o problema mais sério nisso tudo é o teu ginecologista vender a pílula anticoncepcional como única forma de contraceptivo que você pode contar, sendo que você tem aí muitas outras formas no mercado tão seguras quanto o anticoncepcional e que não vão trazer nenhum prejuízo direto à tua saúde. Então vale a pena sim você estudar outras formas alternativas. Hoje em dia nós estamos aí começando uma popularização do método DIU, o tanto DIU de cobre como o hormonal, aqueles adesivos que a gente pode colocar no braço, aqueles bastões hormonais que são injetáveis na tua pele, o método Billings, que é o que eu uso. Enfim, não existe um método anticoncepcional que seja bom pra todo mundo. Existe aquele que é melhor pra você. Na mesma hora que eu ouvi o meu ginecologista falando essa besteira, eu nunca mais voltei nele, gente. Porque todos os médicos têm que ser da tua confiança, mas principalmente ginecologista, cara, ele tem que ser de extrema confiança pra você. Senta mesmo, pode contar a tua vida, pode contar as tuas coisas e ter essa certeza que ele vai te orientar da melhor forma possível. E aí vale trocar uma, duas, 3, 10 vezes, até você achar aquele médico que te deixa confortável. E bom, gente, eu acho que a principal abordagem sobre a pílula é a gente encarar como um medicamento. Porque quando eu era adolescente, muitas mães de amigas minhas, né, falavam assim: ah, a gente vai pra praia, então a fulana vai tomar pílula anticoncepcional. A minha mãe, ela nunca tratou da pílula dessa maneira, assim, tão despreocupada, sabe? Ela sempre falava pra mim que eu tinha que ter acompanhamento médico e tal. Mesmo assim, os médicos, eles não estão preparados suficientemente bem pra te informar sobre os riscos da pílula. Muitos nem tocam nesse assunto quando você chega e fala que quer começar a tomar pílula anticoncepcional. Eles simplesmente te receitam uma e vai vendo se você se adapta a ela. Mas eu acho que a gente tem que encarar como um medicamento. É isso que o anticoncepcional é, ele é um medicamento que inclusive ajuda muitas mulheres que têm cisto no ovário, enfim, ovário policístico, né? Sei que tem muitas mulheres que fazem tratamento com anticoncepcional. Eu acho que a gente tem que encarar como um medicamento mesmo, que a longo prazo pode trazer consequências, que tem efeitos colaterais, né? Não pense que se você tomar pílula vai ser normal, vai ser assim, os seus hormônios, eles vão estar sendo manipulados ali, então você tem que ter isso em mente. E eu não sou contra você tomar pílula ou contra a fulana tomar pílula só porque eu optei por não tomar. Eu acho que você tem que ter responsabilidade sobre as suas escolhas, e se você toma pílula, você tem que fazer o acompanhamento. No mínimo de 6 em 6 meses tem que estar fazendo os exames, tem que estar atenta principalmente à resposta do seu organismo, porque você vai ser a responsável por isso, sabe? E eu, como responsável pela minha saúde, pelo meu bem-estar, optei por não tomar mais a pílula anticoncepcional. Sara, minha querida, muito obrigada por você abrir aí tua história pra gente, contar um pouquinho da tua relação com o anticoncepcional. Tenho certeza que ajudou muitas outras pessoas que estão por aí. Gente, o canal da Sara vai estar aqui pra vocês irem lá acompanhar esse trabalho lindo que ela faz também. E o Sou Vaidosa é um canal de vida. A gente fala das belezas do corpo e da alma. Pode se inscrever aí, tem mais um monte de conteúdo aí pra você acompanhar. Não esquece de deixar o teu like pra mim e um beijo pra todo mundo. Tchau, até a próxima. E é isso, gente. É isso, Chan. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. Obrigada de novo, Chan, pelo convite. Um beijão e tchauzinho. Ai, me conta depois aí embaixo se vocês querem que a gente converse um pouco mais aqui sobre outros tipos de método anticoncepcional. Se vocês querem saber mais sobre o método Billings aí, que é o que eu utilizo. Me fala tudo aí embaixo, gente. Um beijo.